Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar sobre modificação dos contratos no contexto da pandemia Covid-19, que é organizado no âmbito de um protocolo de cooperação celebrado entre a RSLP e a Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa, a quem obviamente agradecemos toda a disponibilidade e apoio na divulgação e na promoção deste evento. Nós hoje iremos abordar aqui um conjunto de questões relacionadas com a superação da presente crise da Covid-19 e que lá está, e num espectro mais concreto, com as consequências inegáveis no âmbito do direito dos contratos. Este webinar RSA-LP Universidade Lusófona visa esclarecer algumas dúvidas emergentes da aplicação do novo esforço legislativo e do quadro legal exigente, que, entre outros, estabelece o foco naquilo que são os institutos clássicos da alteração de circunstâncias, do caso de força maior, da impossibilidade objetiva, mas que exige, obviamente, também uma atualização na compreensão desses institutos até no quadro de pós-pandemia. Contamos neste ensejo com o contributo de um leque de oradores que dispensa aqui apresentações. O Sr. Professor Dr. Alberto Saimelo irá ter como tema a alteração do contrato por modificação de circunstâncias no contexto do atual surto da doença. A Sra. Professora Doutora Conceição Soares Fatela irá abordar o tema moratória nos contratos de crédito, uma limitação ao princípio de liberdade contratual, breve reflexão sobre o Decreto-Lei número 10J de 2020 de 26 de março. Por último, o Dr. António Raposo Subtil irá delinear as vicissitudes dos contratos de exploração de imóveis. O leque de temas é, por isso, muito alargado e esperamos que possam ser um testemunho profícuo de discussão e evolução. Obrigado. Antes de mais, os agradecimentos à Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, agradecer aos seus professores, seu professor e seu professor, de terem permitido que tivesse na vossa lista de apresentadores, que é uma honra imensa, por reconhecer o vosso trabalho científico e o grande currículo nestas matérias. Vou tentar fazer aqui um remate de advogado, ou seja, em vez de fazer uma elaboração teórica, vou tentar pegar no tal conceito que é os contratos de exploração de imóveis, tentar encontrar esses doentes, porque nós sabemos que há a doença, tal como acontece com o surto no que se refere às pessoas. Às vezes há uns assintomáticos, há outros que ainda não, enfim, foi detectado o vírus, há outros que estão doentes e ainda não sabem. E aqui nós também temos contratos que estão vendados e nós temos que os destapar para saber se eles podem, aqui neste caso, entre aspas, beneficiar da crise desta doença que inflige também os contratos, para depois poder dar alguns medicamentos, algumas correções, alguns institutos que equilibrem as posições, que anulem ou reduzam os efeitos dessa doença. Porque é um facto, como foi dito, que a pandemia existe, que esses efeitos estão em todo lado, nas pessoas, na economia, naturalmente que estão também nos contratos, mas é preciso estabelecer o nexo causal, preciso estabelecer a ligação entre essa realidade, que é uma realidade que nós percebemos, e, enfim, o contrato, as partes, a sua liberdade, como eles conformaram a sua vontade, para saber se aí, nessa ligação, nós podemos utilizar, nomeadamente, o Instituto do artigo 437, que muito bem o professor apresentou, detalhou e densificou. Por isso, eu, quando me deparei com o nome que o legislador tinha dado, outras formas de exploração económica, não, eu pensei que era isso que lá estava escrito, mas o que lá está escrito é outras formas de exploração de imóveis. Quando aquilo que eu conhecia, e conhecia do regime dos organismos de investimento coletivo, dos fundos de investimento coletivo, investimento imobiliário, e aí o que diz, está no Decreto-Lei 19/2019, diz que o ativo de uma sociedade gestora de investimento deve ser constituído maioritariamente por direitos de propriedade, direitos de superfície e outros direitos de conteúdo equivalente sobre imóveis para arrendamento ou para outras formas de exploração económica. E aí nós percebemos que sobre um imóvel ou sobre determinado tipo de imóveis ou de direitos sobre imóveis se pode obter uma exploração económica. Diz também, depois quando fala no quais são os ativos no qual, digamos assim, se podem fazer aplicações financeiras, diz que podem ser feitos em aquisição de imóveis para arrendamento ou destinados a outras formas de exploração onerosa. E diz ainda que a aquisição de direitos sobre imóveis, nos termos previstos na regulamentação, são situações específicas, tendo em vista a respectiva exploração económica. No caso dos prédios rústicos, diz claramente, mas aí percebe-se melhor que, para efeitos deste regime de aquisição
de ativos imobiliários são bens imóveis dos prédios rústicos suscetíveis de exploração económica autónoma, nomeadamente uso civil silvícola. Bom, mas quando, e agora vou ver qual é o quadro legal, quando no decreto que faz a regulamentação da declaração de estado de emergência, no artigo 10, sobre a epígrafe, efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis, fica aqui uma dúvida. Então, sobre contratos de arrendamento e outras formas. Já estamos a falar numa forma típica, contrato de arrendamento, as outras formas são as aparentadas, são aquelas que são próximas do contrato de arrendamento, são todas as outras, mas destinadas a quê? Se tivesse exploração económica, não exploração de imóveis, se nós tivéssemos... É todos os contratos que tenham um lastro em que se retire um benefício, um rendimento semelhante à renda que é a contrapartida da entrega do gozo do bem imóvel ao arrendatário. Não explica esta epígrafe e depois fala aqui o nosso diploma, prescreve o nosso diploma, que este diploma, que é o decreto número 2A/2020, de todos conhecidos, que diz que o encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo de decreto não pode ser invocado como fundamento de resolução, de denúncia ou outras formas de extinção do contrato de arrendamento não habitacional. Aí, em cima, falava arrendamento, aqui circunscreve o arrendamento habitacional, ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Nem com fundamento para efeitos da desocupação. Por isso, diz-se que os efeitos, são os efeitos distintivos de um contrato, ficam paralisados, quer no contrato de arrendamento não habitacional, quer nas outras formas de contratos de exploração de imóveis. E até aí não adiantámos grande coisa. Mas, mais à frente, quando se cria uma medida de exceção, uma medida também chamada moratória sobre os contratos de arrendamento, de diferimento no pagamento das rendas, se não puderem ser pagas no período do estado de emergência ou no mês subsequente, que podem depois dar-se o direito aos arrendatários do pagamento em 12 meses, que agora vai ser alterada, mudando um bocadinho as regras do pagamento, mas na base é isso que está em causa. Há um diferimento no pagamento das rendas que o arrendatário deixar de pagar, porque se entrar em mora nesse período, não tem sanções essa mora e permite-se o pagamento no momento subsequente, num período de 12 meses, por isso, em prestações. Mas o que é que diz o diploma? E aqui é que vem a novidade e não nos ajuda muito para encontrar que tipo de contrato temos. Ou seja, este contrato é o tal desvendado, pode ser infligido pela doença, pelo Covid, pelos efeitos, digamos assim, nomeadamente da alteração na base do negócio, ou da impossibilidade objetiva de cumprimento, ou na exceção de não cumprimento, ou noutra figura qualquer que dê à parte que não tem o gozo da coisa, quando tinha no pressuposto, tinha no contrato essa prestação como crédito sobre a outra pessoa, naturalmente pagando como contraprestação uma renda, uma contrapartida financeira. Será que encontramos esse contrato? É difícil, porque se este diploma, estou-me a referir à lei número 4C/2020, estabelece um regime excepcional para situações de mora no pagamento de rendas devidas nos contratos de arrendamento. É assim que diz. Mas mais à frente, quando trata do âmbito, esta é, digamos assim, a epígrafe, quando trata do âmbito, diz o número 2 do artigo 1º, que tem como epígrafe objeto, diz assim: o disposto na presente lei é ainda aplicável a outras formas contratuais de exploração de imóveis. Então nós ficámos a saber que esta medida excepcional é para, digamos assim, isentar os efeitos na mora, naturalmente pressupõe-se que há uma renda que é devida e não foi paga, não se tem consequências sancionatórias e depois pode-se pagar a renda nos termos que acabei de referir. Quanto ao arrendamento, nós percebíamos, mas há as outras formas. São as formas que tenham uma renda, uma contrapartida financeira. Então temos lá a alocação financeira também, passando aqui um bocadinho a repetição. Ou seja, se aquilo que está em causa é um modelo de proximidade, na alocação financeira, alguém para ter uma coisa imóvel também paga uma prestação. Será que se aplica por aqui? É isso que o legislador quis ou não? O legislador quis contratos próximos do arrendamento, nomeadamente a locação de estabelecimento, que não é bem um arrendamento, mas é um arrendamento no sentido que tem um imóvel e em cima do imóvel um estabelecimento, uma unidade económica que é entregue ao outro para explorar mediante o pagamento de uma contraprestação.
Bom, é esse o caso. Aí nós diríamos, bom, isso faz sentido porque está dentro do regime do arrendamento, tratado à parte, no preceito próprio, é um facto, mas ainda assim aparentado com o regime da locação. Enquanto que a locação financeira, embora se diga locação, não é tão aparentado assim com a locação do Código Civil quanto a locação de estabelecimento. Mas estaremos aí a falar, para este efeito do alargamento do âmbito de um diploma que é excepcional e por isso suscetível de interpretação analógica, temos que entrar pela porta do número 2 do artigo 1º, diria, estaremos aí a falar no contrato de cedência de loja em centro comercial, estamos a falar no contrato de gestão de empreendimento turístico, estamos a falar num contrato de gestão empresarial no sentido de alojamento local, ou seja, de alguém que tem um contrato para prestar um serviço, não é, a alguém para gerir um conjunto de frações autónomas, colocando-as em alojamento local, cedendo o seu espaço temporariamente mediante contrapartida a turistas, aquilo que se designa um estabelecimento, e a noção de estabelecimento está ligada ao alojamento local, sem entrar aqui em grandes pormenores e conceitos, porque senão não consigo, nos 15 minutos, dizer o que pretendia, que é não só fazer uma interrogação, mas como dar nota do risco, que é entrarmos de frente neste diploma que cria uma moratória. Parece que tudo o que é excepcional, que tudo o que o legislador deu para proteger, para equilibrar, que é bom, mas neste caso, pode ser uma armadilha e por isso é preciso distinguir claramente se isto é uma doença Covid ou é outra doença qualquer, para depois não aumentar a estatística dos contratos que estão, digamos assim, estão prejudicados por esse problema, por essa pandemia, por esse efeito que realmente desequilibra a relação contratual, ou não, ou tentarmos o tal dito paliativo, que é o diferimento das rendas, nós não estamos a perder aquilo que é essencial, que é eu não posso entrar embora. E porquê é que não posso entrar embora naquele contrato? Porque a renda não é devida. Então, só se aplica um mecanismo excepcional, como a própria lei diz, se houver mora. Porque o legislador o que pretendeu foi, se estás obrigado a pagar a renda, não vou censurar, vou impedir que a contraparte censure o não pagamento da renda nesse período e até vou dar o benefício de poderes pagar a renda mais tarde. E fê-lo para os arrendamentos habitacionais e não habitacionais. Mas quando estendeu, se nós metermos todos os contratos aí, estamos a dar a uma parte do contrato, que é a utilizadora do imóvel e, por exemplo, de um estabelecimento, ou de uma concessão, ou de uma exploração de empreendimento turístico, estamos a dar um género de obrigação que entra embora quando ela não tem obrigação. E porquê é que não tem obrigação? Bom, aí temos que avançar para a disciplina do artigo 1040 do Código Civil. O artigo 1040 do Código Civil trata a redução do aluguer ou da renda nos contratos de arrendamento com uma configuração histórica que visava o quê? Visava, dado que o contrato de arrendamento era estável, havia o vinculismo, se existisse uma impossibilidade de usufruir a coisa sem culpa do locador, o arrendatário tinha que suportar esse custo, tinha que suportar o ónus de não ter a coisa, salvo se excedesse 1/6 da duração do contrato. Sendo que há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, bastante antigo, que refere que o prazo de duração não é o que falta cumprir no contrato, é o prazo da lei, o prazo supletivo da lei, porque naquela altura normalmente não se colocava o prazo do contrato, é o regime legal, e por isso o regime legal era um ano prorrogável vinculisticamente, para sempre, no caso, na proteção dos arrendatários, e por isso que tinha a estabilidade nesse contrato. O contrato era um contrato de entrega da coisa mediante retribuição, aí dividia-se o risco dessa maneira, que é não havendo culpa nem do locador, nem do arrendatário, só decorrido um período de impossibilidade de usufruir da coisa superior a 1/6, é que pode haver redução da renda. Até lá fica o ónus do lado do arrendatário. E se não for um contrato de arrendamento? Qual é o princípio? É que o princípio do ónus fica do lado do proprietário, porque o princípio da distribuição do risco diz que é o proprietário, digamos assim, que na falta da coisa, de usufruir a coisa, pronto, esse é o regime regra. O artigo 1040 é um regime específico para um tipo de contrato. No regime regra, a não ser que haja um contrato que tenha outro e não se encontrou, deste tipo, contrato de prestação de serviços, há para a empreitada, que não é aqui comparável, obviamente, mas não há mais nenhum regime especial de distribuição de risco para contratos aparentados, digamos assim, próximos do contrato de arrendamento, ou de locação, se quiser, que é tratado pelo artigo 1040. Então, se o artigo 1040 disciplinava as coisas dessa maneira, se nós considerarmos que as outras formas
são restritas, outra forma, é só para a alocação de estabelecimento, não abrange mais nada. Então, o que acontece é que os ditos utilizadores de imóveis nas outras formas não entram em mora, porque não têm que pagar a renda. Logo, não precisam de beneficiar da moratória, porque, naturalmente, se não têm a obrigação de pagar a renda, não precisam da moratória, obviamente. Então, e como é que eles conseguem fazer valer o seu direito relativamente ao proprietário, relativamente ao concedente, relativamente àquele que lhe entrega a exploração de um hotel, a concessão de um campo de golfe, àquele que, sendo gestor de um centro comercial, faz a cedência de exploração de uma loja num centro comercial? Como é que esse, digamos assim, titular desses contratos, na posição de utilizador do gozo do imóvel, pode dizer não paga renda? Simples. Invoca a exceção de um cumprimento, porque a exceção de um cumprimento não se aplica só às situações em que a parte obrigada não cumpre porque não quer, também se aplica, na minha opinião, e alguma doutrina o diz já, também se aplica às situações que não pode. É alguém que tem que entregar um bem, não pode, o outro não paga, naturalmente, a contrapartida de usufruir o bem, independentemente se ele o faz com culpa, com intenção, ou se faz por impossibilidade, nomeadamente pela declaração do estado de emergência. E por isso, invoca a exceção de um cumprimento, passa o mês, ao passar o mês, diz o artigo 796, que nos contratos sinalagmáticos, quem não presta não tem direito à contraprestação, há uma impossibilidade da prestação desse mês, que eu tinha pagava uma renda para utilizar o mês o bem, não utilizei, extingue-se a prestação, passa-se para a fase seguinte, e é para o mês seguinte. E por isso eu invoco como garantia para suspender o contrato, invoco a exceção de um cumprimento, que os brasileiros em exceção de contrato não cumprido, no sentido que o contrato não está a ser cumprido, eu isolo a minha responsabilidade, não transfiro para o lado de lá a renda, a contrapartida financeira, a contraprestação, porque o outro não prestou, passa o mês, é uma impossibilidade que já deixa de ser temporária quando aquela prestação é definitiva, porque aquele mês, efetivamente, é irreversível a situação, que eu nunca mais posso usar a casa, porque já passou um mês, eu já envelheci o mês, por isso acabou essa prestação, passa outra prestação, e só mais à frente é que então eu entro no 437. Aí é que eu posso dizer, bom, já passaram 3 meses, que eu não tenho condições agora, sem ser devedor de renda nenhuma, porque não entrei em mora, porque a renda não era imposta, não podia ser imposta, eu agora não posso continuar assim, porque não me interessa, porque já não há negócio neste espaço, porque já não tenho a intenção de explorar o hotel, porque já não tenho loja e nem fornecedores para me darem, digamos assim, os equipamentos que eu vendia, os mercadorias que eu vendia nessa loja, e então aí entro no regime que o professor Marcelo Melo acabou por explicar ainda há pouco, e de forma naturalmente brilhante, que é, vamos ver se os pressupostos se aplicam, se essa base do negócio foi destruída de tal maneira, se o desequilíbrio contratual ocorre, se o princípio da boa-fé não é violado, e se o risco do contrato, aí voltamos, o risco do contrato não é do 1040 em 1040 do Código Civil. Porque se for do 1040 do Código Civil, já não pode ir ao regime do artigo 437 do Código Civil, a alteração das circunstâncias, modificação e resolução contratual, porque o legislador tratou na parte especial do Código Civil essa matéria. Então, se já não está no artigo 1040 do Código Civil, porque é outras formas que não entraram aí, eu pergunto, e se eu tiver, e aqui é que é a armadilha, e vou já terminar, e se eu tiver requerido, embora não tivesse em mora, embora efetivamente não era obrigado a pagar, mas há cautela, fui pedir, olha, eu não vou pagar, e depois pago os 2 meses a seguir, e concluo que em setembro ainda não há centros comerciais abertos, não há hotelaria aberta. No caso da Madeira, hoje participei num evento, no caso da Madeira até o alojamento local foi proibido e a atividade turística foi proibida. Quer dizer que no continente esse elemento do encerramento da atividade, dos estabelecimentos e da atividade não ocorre no continente, mas ocorre na Madeira. Vamos admitir que quando abrir, em outubro, conclui a parte nesse contrato, não consigo. Não, o procedimento vai ser lento. Eu tinha um contrato para 3 anos, não vou conseguir recuperar em 3 anos, eu vou ter que modificar o contrato, reduzindo a renda, alargando o prazo, ou tenho que resolver. Mas se eu já pedi a moratória, eu já assumi que era devedor. Então, do outro lado, vou-me invocar o princípio do abuso de direito, que é, eu criei na outra parte, digamos assim, uma expectativa de que assumia o pagamento da renda, que lhe aplicava a divisão do risco do 1040, e agora estou, digamos assim, a fugir. Estou a querer o que não podia no momento em que me confessei devedor, em que me confessei, digamos assim, merecedor da moratória. E nesse sentido, tal como acontece com as pessoas, em que o grande problema hoje da nossa existência é procurar os doentes
os assintomáticos e aqueles que não têm ainda, que nos fogem, que não se identificam como tendo sintomas, para depois dar o tratamento e para depois os recuperar e para depois evitar as consequências maiores. Nós, juristas, e aqui estou na posição de advogado, nós temos que, quando analisamos um contrato, ver o contrato, digamos, o seu texto, não é? Como as partes o classificar, os antecedentes desse contrato, precisamente para poder assumir mais à frente posições como aquelas que o professor Alberto Sá acabou por mencionar, saber se ajusta ou não ajusta, digamos assim, aquela base que a parte que configurou, não subjetiva, mas objetiva, teve lá, os considerandos do contrato, como é que as partes, digamos assim, pensaram nisso. Temos que analisar o contrato, mas depois temos que fazer a substituição do contrato no regime legal pertinente. Não podemos embarcar, digamos assim, nesta jangada que é venham aqui à moratória, venham aqui pedir um ano de renda e depois amanhã já estamos, digamos, no meio do rio e quando queremos desembarcar, não do outro lado, mas do lado de cá, podendo modificar o contrato, rever o contrato, existir uma oposição e uma inviabilidade que resulta de um mau, digamos assim, começo para esta realidade. E nesse sentido, o legislador, que na minha opinião não o fez de forma intencional, até porque eu ouvi na televisão, e é esta a ideia que eu tenho, o Ministro da Economia ter dito que não pretenderam regular a situação dos contratos de cedência de loja em centro comercial, só pretenderam regular as situações do arrendamento, em especial do arrendamento habitacional, não quiseram interferir nisso, e são as partes que devem negociar, mas o que é certo é que fez um chamamento na lei às outras formas que está a levar a um cortejo de entrada por via desse conceito amplo, desconhecido, de tantos e tantos contratos, tantas e tantas posições, julgando as pessoas que são 2 ou 3 meses, enfim, de moratória e a prestação em 12 meses depois se paga, ou o valor correspondente a esses 2, 3 meses se vai pagar em prestações em 12 meses, quando pode não ser assim, podemos ter um novo surto, ou da economia não retomar como nós esperamos e desejamos que aconteça, e depois, nesse segundo momento, temos o custo e o risco do lado daqueles mais frágeis, que são os lojistas de centro comercial, os exploradores de alojamento local, os gestores de empreendimentos turísticos, que nunca pensaram, porque foram contratos de base empresarial, nunca pensaram que lhes podia sair em sorte tal catástrofe, e por isso, se lhes for limitada a força da negociação ao abrigo do regime do 437, porque também eu entendo, e penso que o Sr. Professor também deu nota disso, que primeiro devemos começar por uma tentativa de modificação e na impossibilidade de encontrar o patamar ao nível da modificação do contrato, aí naturalmente resta o quê? Resta o pedido de resolução. Então, por que é que não se pode encaixar no conceito de contrato de gestão de imóveis, nomeadamente o contrato de cedência de loja em centro comercial? Desde logo não se pode porque numa loja em centro comercial o contrato é tão complexo que envolve, nomeadamente, instalações comuns, cuja partilha do lojista às vezes tem um regulamento de funcionamento enfim, muito complexo, horários de funcionamento que não estão na disponibilidade do lojista, segurança e marketing que são todos assegurados pela entidade dita locadora, e o mix de lojas, a escolha de lojas, as atividades das lojas não são da disponibilidade do lojista. Assim como o seu espaço da loja própria, que lhe é entregue, muitas vezes é entregue em tosco, não porque ele seja tosco, mas porque é a maneira dele dar uma garantia ao dono do centro comercial acrescida relativamente às garantias às vezes bancárias que entregam, porque se não fizer uma benfeitoria nesse espaço, se for embora, pelo menos deixa o espaço apetechado. Uma maneira de fidelizar o lojista ao centro comercial é precisamente entregar a loja em tosco e ele faz as benfeitorias. Muitas vezes as benfeitorias, contrariamente ao regime do arrendamento, que em algumas situações não podem ser perdidas no fim do contrato, aí pode a liberdade contratual estabelecer qualquer destino para essas benfeitorias, que normalmente se houver interrupção do contrato ou extinção do contrato, ficam pertença do centro comercial, no caso do locador. Tem também limites na faturação, ou seja, há um controle de faturação, há uma remuneração variável, há uma prestação de condomínio para as despesas comuns, no que diz respeito à segurança, manutenção, enfim, e outras formas. Não podem utilizar a loja em total liberdade, o que não acontece nos arrendamentos não habitacionais comuns, clássicos, na medida em que uma loja virada para a rua, o arrendatário faz o que quer, põe 2 mesas, 5 mesas, põe um reclame, faz o que entender. No centro comercial não, só põe a publicidade que o locador entender, e que o locador, entre aspas, enfim,
o explorador do centro comercial entender, não pode ter o layout na loja que entender, não pode modificar a venda de produtos. Em alguns casos, uma pastelaria não pode vender determinado tipo de produtos, não pode vender tabaco, por exemplo, porque está limitado, porque há uma tabacaria no centro comercial e por isso há aqui uma limitação de concorrência. E por isso sabemos que é um contrato de 10 páginas, enquanto que o contrato de arrendamento é um contrato de 2 páginas. Sabemos que o clássico contrato de arrendamento não é minimamente comparável ao contrato de cedência de loja e centro comercial. Para além que, historicamente, e o professor Alberto pode perfeitamente dar nota disso, historicamente andou toda a gente a tentar retirar o contrato de cedência de loja de centro comercial das garras do vinculismo do Código Civil. Lá muito atrás, no NERRAL, em todas as alterações do regime do arrendamento, se tentou e conseguiu evitar que os limites, quer na atuação da renda, quer no prazo, quer na questão das benfeitorias, quer no objeto, o que seja, tudo se retirou para fora do Código Civil no que respeita ao contrato de cedência de loja e, por isso, historicamente, todos os artigos que estão no Código Civil, nomeadamente o 1040, não foram pensados para situações tão complexas como aquela da cedência de loja e centro comercial. Por isso, quando alguém diz que o legislador, neste regime excepcional, deu às outras formas uma porta ampla para colocar, nomeadamente este contrato e outros que não dá tempo para falar, eu tenho algumas dúvidas. Aliás, como a senhora professora Conceição Fatela referiu, e muito bem, às vezes ficamos sem saber qual foi a intenção do legislador quando ele aqui aplica a habitação permanente, mas já não aplica ao consumo, sendo que às vezes o financiamento para obras é mais problemático, também tem, enfim, na banca, depois que ter imparidades e provisões e a complicação que tem, porque depois arrasta os outros, por efeitos do crowdfunding, arrasta os outros financiamentos, porque é que se deu moratória a uns e não deu a outros, e às vezes ficamos sem ideia, mas apesar de tudo, naquilo que respeita à moratória dos contratos financeiros, eles foram nominais, ou seja, deu-se o nome àquilo que se queria, enquanto que aqui é o contrário. Aqui a epígrafe é contratos de arrendamento e depois, assim, em nota de rodapé, este e outros, os que vocês quiserem, os outros todos, o que entender. E não é como se chegou a dizer e a divulgar que só se fez este alargamento para o capítulo dos contratos não habitacionais. Não. O alargamento do âmbito, e por isso a interpretação analógica não é necessária, porque ele está no próprio âmbito, o alargamento do âmbito está no artigo 1º, que tem como, deste diploma, que tem como epígrafe objeto. Ou seja, o diploma é mandado aplicar, o conteúdo do diploma é mandado aplicar às outras formas, todo o diploma. E não como às vezes se diz, que só se manda aplicar o regime, está aqui previsto para os contratos não habitacionais. Porque o que diz a lei é o disposto na presente lei é ainda aplicável a outras formas contratuais de exploração de imóveis. E por isso aplica-se também a outras formas contratuais, por exemplo, no âmbito de arrendamento habitacional, ou seja, forma contratual em que se tenha uma família, e estou-me a lembrar da cedência de apartamentos turísticos, por exemplo, na área de unidades de alojamento turístico ou de alojamento local, onde está uma família, eu pergunto, não é um arrendamento? Não. Mas aplica-se, porventura, sim. Porquê? Porque o número 1, o artigo 1º, tem, digamos assim, uma aplicação extensiva a todas as outras formas. Temos é que as encontrar para este efeito. Bom, em suma, se nós temos hoje mecanismos da nossa lei, nomeadamente o 437, com um espaço para dar exemplos, que no futuro já não precisamos de dar o célebre exemplo da varanda onde se ia assistir a uma passagem qualquer da rainha, já não vale a pena, porque vamos ter muitos exemplos no futuro para nós, enfim, colorirmos as nossas posições. Fica aqui este alerta. Será que esta medida de exceção não é uma armadilha? Será que esta medida de exceção que veio dar a ideia de uma moratória não veio tentar puxar, congelar, não é um paliativo, é antes um efeito de adormecimento da análise concreta de contratos, do seu enquadramento e dos seus pressupostos financeiros que possam levar à invocação da impossibilidade no cumprimento da prestação e, por isso, à isenção do pagamento e, mais tarde, à alteração das circunstâncias com a consequente
e eventual modificação ou resolução do contrato. Esta é a dúvida. Como advogado, limite-me a colocar dúvidas. Vossas Excelências depois fazem os pareceres e os juízes decidem, e com isto o mundo evolui e esperemos que alguma coisa de bom venha a acontecer no futuro. Obrigado.